Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo, nós veremos uma breve teoria das redes neurais convolucionais, que é o tipo de rede neural que nós vamos utilizar nesse módulo para os 3 projetos que nós vamos desenvolver, que são redes neurais que podem ser aplicadas, que é a principal utilização delas é para nós trabalharmos com a área de visão computacional relacionado a essa parte de imagens. Nós temos as redes neurais tradicionais, que nós já vimos anteriormente, que o neurônio coleta sinais do canal de entrada dos dendritos, processa a informação aqui no núcleo e vai gerar uma saída pelo axônio. Então aqui nós temos aquela representação que nós já vimos anteriormente, com as entradas, os pesos, a função de ativação, o bias, e aqui nós temos a equação que vai gerar essa saída. O aprendizado humano vai ocorrer adaptativamente por meio da variação da força da ligação entre esses neurônios. Então, o que vai acontecer em uma rede neural? Que você vai ter neurônios que serão especialistas em reconhecer ou identificar tipos distintos de informação. Por exemplo, alguns neurônios eles serão mais especialistas em identificarem se é um gato, outros neurônios serão mais especialistas na identificação de cachorros, por exemplo. Então, aqui nós temos a representação, que nós já vimos anteriormente, camada de entrada, camadas escondidas, aqui temos uma só, você pode ter mais camadas, e camada de saída. O interessante é que quando você entende esses conceitos básicos de redes neurais, principalmente aquilo que nós vimos no módulo sobre regressão, e também no primeiro anexo, que mostra todos aqueles cálculos, como funciona todo o processamento de uma rede neural, fica muito fácil você fazer o entendimento de praticamente qualquer outro tipo de rede neural, que a lógica ela segue-se muito parecida. Então aqui nós temos uma visão geral das redes neurais convolucionais, temos o nosso estudo de caso, que são as imagens das roupas, e nós vamos submeter essas imagens para a camada de entrada, que liga-se com a primeira camada escondida, que pode ligar-se a outras camadas escondidas, e no final teremos a saída com as respectivas respostas. E a diferença que nós temos das redes neurais tradicionais para as redes convolucionais é que nós teremos um processo antes. Então, ao invés de nós passarmos essas imagens diretamente para a rede neural, nós vamos fazer alguns pré-processamentos nessa imagem. E o primeiro passo é chamado de convolução. Então, nós teremos várias camadas de convolução na nossa rede neural. Temos o convolutional layer e nós chamamos de kernels ou feature detectors. Então, eu vou passar essa imagem, vou aplicar algumas operações matemáticas com relação a esses kernels, e o que eu vou fazer depois é passar por uma outra camada adicional, que é chamada de pooling, que o que ele vai fazer é o downsampling. Esse downsampling quer dizer que ele vai reduzir as dimensões. Perceba que aqui nós temos um quadrado maior e aqui nós temos um quadrado menor, e ele vai diminuir as dimensões das imagens. E o que acontece quando você trabalha com imagens, nós temos uma grande quantidade de pixels. Se você tiver, por exemplo, uma imagem, uma foto que tenha 2000 por 2000 pixels, então você tem uma quantidade de informação muito grande e pode acabar ficando um pouco complicado de você passar todos os pixels da imagem para a camada de entrada da rede neural. Então a ideia das redes neurais convolucionais é justamente fazer um pré-processamento para diminuir a dimensionalidade dessas imagens, para depois você passar para essa camada de entrada. Perceba que depois que nós fazemos o pooling, executamos esse processo chamado flattening. Nós vamos ver logo na sequência qual a parte matemática que ele faz, e depois que nós passamos para uma rede neural tradicional que nós já trabalhamos anteriormente. Então, o que tem de novo nas redes neurais convolucionais é justamente essa parte da esquerda, esse processamento que é feito antes. O que nós vamos fazer agora é verificar cada um desses elementos, o que é o kernel feature detectors, que são chamados dos detectores de características. Temos aqui o desenho da função ReLU, veremos o pooling e veremos o flattening, pois toda essa parte que está para a direita é o básico que você já conhece das redes neurais. Com relação aos detectores de características, que é essa primeira parte da estrutura,
as convoluções, que são chamadas, vão utilizar matriz para varrerem a imagem e aplicar um filtro para ter um determinado efeito. Então, nós chamamos de kernel, que é essa matriz que ele vai gerar efeitos, como, por exemplo, embaçar a imagem. Nós temos esse artigo da Wikipedia, que é o kernel da área de processamento de imagens. Perceba que aqui nós temos uma série de kernels. Aqui nós temos o resultado original da imagem. Temos kernels específicos para detecção de bordas. Então, você vai fazer a multiplicação por essas matrizes com exatamente esses valores e você vai ter exatamente esses efeitos. Temos o Sharpen, temos o Blur, que ele vai fazer aquele efeito do embaçado, Gaussian Blur, outro Gaussian Blur, e aqui temos um outro filtro. Então, basicamente, esses detectores de características são matrizes que você faz a multiplicação pelas imagens. Fazendo a multiplicação, você vai ter efeitos como esse. E o objetivo desses filtros é selecionar as características mais importantes da imagem, ou os pixels mais importantes, pois conforme você pode observar nessa imagem dessa bota, temos muitos pixels que são o fundo da imagem, que está em preto. Então esses pixels eles não têm muita relevância para você identificar que tipo de objeto que é. Então os pixels mais importantes estão nessa parte, no formato desse desenho dessa bota. As convoluções vão preservar a relação espacial entre esses pixels. Então, o que nós fazemos é passar essa imagem para os kernels. Você define quantos filtros ou quantos kernels que você deve utilizar. Quando você vai fazer a implementação da rede neural convolucional, você define um número X de kernels e a própria rede vai se adaptar, vai escolher aquele filtro que é o mais adequado para aquela base de dados. E você tem como retorno os features maps. Perceba que nós temos 3 filtros, nós teremos 3 mapas de características e fazemos uma operação dessa imagem com cada um desses filtros. Aqui nós temos um exemplo de como que você pode fazer esse cálculo. Então perceba que nós temos a representação da imagem e aqui nós temos um filtro. Você inclusive escolhe as dimensões desse filtro. Nesse caso, 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas. E aqui o resultado temos o Feature Map. Então, nós vamos fazer uma operação multiplicando a imagem pelo filtro. Como o nosso filtro ele tem 3 linhas por 3 colunas, eu vou selecionar 3 linhas e 3 colunas da minha imagem e vou fazer uma operação matemática. Essa operação é bastante simples. Você vai pegar esse valor 1, multiplicar pelo 0, faz o somatório. 0 multiplicado pelo 1, 0 multiplicado pelo 1. Vai para a segunda linha e vai fazendo somatório. 0 multiplicado por 1, 1 multiplicado por 0, 0 por 0, 0 por 1, 1 vezes 1. Aqui é o primeiro resultado que nós teremos o valor 1 e 0 por 0. O resultado dessa soma terá o valor igual a 1. Então, isso que nós estamos fazendo, pegamos toda essa parte, 3 por 3, é como se nós estivéssemos reduzindo a dimensionalidade, pegando um resumo dessa parte da imagem, e aqui nós colocamos o valor 1. Depois nós andamos um pouquinho para o lado, seguimos essa ideia da janela, fazemos a multiplicação e o somatório, teremos o valor 1, andamos mais um pouquinho na imagem, teremos o valor 1, vamos para a próxima parte da imagem, teremos o valor 3, e assim sucessivamente nós vamos percorrendo essa imagem para nós gerarmos esse mapa de características. Quer dizer que esse Feature Map é como se fosse um resumo dessa parte da imagem. Então você tem a imagem como um todo, você aplica um detector de características e você tem uma versão reduzida da imagem. Aqui, caso você queira visualizar, tem um exemplo online de como que funciona essa questão dos kernels, caso você queira verificar mais detalhes. Próximo passo, nós vamos trabalhar com a função ReLU, que nós já vimos lá nas aulas teóricas, principalmente lá no anexo, que nós fizemos a implementação passo a passo dessa função. Então, o que nós vamos fazer é utilizar essa função para adicionar não linearidade no mapa de características.
ele vai aprimorar a dispersão desse mapa de características. Então esse processo é bastante simples, que está selecionado a parte que nós estamos agora. E o que nós vamos fazer é pegar o mapa de características, aqui já o resultado, aquela multiplicação. No exemplo que nós vimos anteriormente, nós tínhamos somente 3 por 3. Aqui nós temos um exemplo com um mapa de características um pouco maior. E note que quando o valor é negativo, ele zera o valor. Caso contrário, ele deixa o valor passar. Aqui, por exemplo, nós temos o valor 10, ele simplesmente repete o valor 10. Aqui temos o menos 6, ele coloca 0. Menos 5, coloca 0. Aqui onde nós temos 0, 0 e 0, ele mantém o valor 0. Então, isso é o que faz essa função ReLU. E o interessante dessa função de ativação, que ela é muito utilizada nesse cenário de Deep Learning, é que o gradiente ele não vai desaparecer se comparado com a função sigmoide, que retorna valores entre 0 e 1. Essa função ela vai conseguir retornar valores maiores, então não existe um problema de quando você vai fazer atualização de pesos, que é o gradiente desaparecendo, ele acaba multiplicando a atualização por um valor muito pequeno e esse valor vai acabar não fazendo muita diferença, o peso acaba sendo praticamente o mesmo. Para a próxima etapa agora, depois que nós aplicamos a função ReLU, supondo que nós temos esse resultado, nós vamos fazer o downsampling, que é chamado do pooling, e é bastante simples. Nós vamos definir o tamanho, nesse caso 2 por 2, então nós selecionamos essa parte e pegamos o maior valor. Depois, nós andamos para o lado, só que veja que nós não colocamos nessa faixa onde eu estou circulando o mouse, porque nós temos esse conceito do stride igual a 2, quer dizer que ele vai pular 2 pixels. Então, ao invés dele ir para essa coluna do 1 e do 6, ele já vai para a próxima coluna do 3 e do 4 e vai retornar o maior valor, que é o 8. Ele depois desce, pega o maior valor, que é o 9, e depois ele desce, pega o maior valor, que é o 4. Então, aqui nós temos a representação da imagem. Nós aplicamos duas etapas para reduzir a dimensionalidade. Então, aqui nós temos a explicação, que ele vai reduzir a dimensionalidade do mapa de características, vai aumentar a eficiência computacional e ele consegue preservar essas características, porque ele vai pegar os pixels mais importantes, ajuda a prevenir o overfitting. Se um pixel muda de lugar, o mapa será o mesmo. Vamos supor que o 4 ele está nessa posição do 0 e o 0 ele vai ficar aqui. Vamos supor que teve algum problema na imagem e acabou trocando o valor de um pixel. Então, o que vai acontecer é que aqui você sempre terá o valor 4, que ele vai pegar sempre o maior valor, independente da localização. Por fim, temos a última etapa, que é o flattening, que nós vamos transformar essa matriz em um vetor para que depois nós consigamos passar como inputs para a rede neural. Então, o que nós passamos para a rede neural densa, que nós vimos anteriormente, é somente essa parte do flattening. Com isso, fechamos uma aula bem rápida sobre as redes neurais convolucionais e a partir da próxima aula vamos dar início à implementação do projeto. Obrigado e até lá!